Evangelho segundo João, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 30. Os irmãos se lembram que domingo passado nós começamos a exposição nesse trecho, nessa perícope, e nós não terminamos. E hoje nós vamos, se Deus permitir, terminar então a pregação neste trecho da palavra de Deus, João 5, de 16 a 30. Nós fomos até o versículo 21 no domingo passado. Mas nós faremos a leitura do texto todo para relembrarmos o contexto aqui e assim continuarmos conscientes do que nos diz o Senhor Deus em sua palavra. Então, o versículo de número 16 diz assim: E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo por que honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Deus santo e bendito, Pai eterno e amável Deus, misericordioso, ó Pai, Tu que nos deste vida por meio de Jesus Cristo, seu Filho, ó Deus, é louvado por nós nesta manhã do Teu dia, e aqui estamos como povo Teu, como igreja do Teu Filho e Salvador Jesus Cristo, para não só adorá-lo segundo a tua vontade, mas para ser por ti, ó Deus, edificados segundo a sua palavra e espírito. Ó Deus, o Senhor tem nos dado vida. Ó Pai, a tua palavra é vida. Jesus Cristo é a vida, o verbo, a palavra encarnada. Portanto, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, nos vivifique, ó Pai, nesta manhã através da pregação do Evangelho. Assim, confiados em Ti, no Teu poder, na Tua graça e misericórdia, nós oramos em nome de Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, então nós lembramos que no capítulo de número 5, no início do capítulo, Jesus cura um paralítico, lembram-se? E era dia de sábado. E os judeus creem com isso que Jesus está quebrando a lei de Moisés. Na verdade, a lei de Moisés, irmãos, é bem clara com relação à guarda do dia de sábado. Quando os homens deveriam esquecer dos seus negócios e descansar em Deus. É o que deveria acontecer no sábado. Mas então, irmãos, Jesus não estava quebrando o sábado. Pelo contrário,
ele estava fazendo o bem no sábado, segundo a vontade de Deus. Jesus estava curando o paralítico, curando um homem que jazia muito tempo naquele estado. Então veja, Jesus não estava procurando os seus interesses no sábado. Jesus não estava trabalhando por conta das suas coisas no sábado. Ele estava fazendo segundo a vontade de Deus bem ao próximo. Então Jesus não quebrava o sábado, mas os judeus, cheios de regras quanto ao sábado, e muitas delas, à luz da tradição humana, inventadas por eles, não por Cristo em sua palavra, ou por Deus em sua palavra, melhor dizendo, no Antigo Testamento, mas inventadas por eles, e de fato cobravam os homens, colocavam peso sobre os homens que os homens não podiam carregar ou suportar. E Jesus, como ele nunca teve, o nosso Senhor, nunca teve compromisso nenhum com tradição humana, com vontade de homens, e sim com a palavra de Deus, ele não duvidou, não recuou quanto à obra de Deus no sábado. Não se sentiu constrangido, porque ele entendia bem o que era guardar o sábado, como ele perfeitamente, incomparavelmente o guardou. Ainda que os judeus achassem que ele o quebrava. Então, aqui nós vemos Jesus curando, o início do capítulo 5, curando o homem no sábado, e no versículo 16 do capítulo 5 diz que os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado, porque ele curava no sábado. Esse paralítico não foi o único homem que Jesus curou no sábado, ok? E os judeus passaram a persegui-lo por conta disso. Agora veja esta declaração de Jesus no versículo 17, que dará a origem a tudo que nós vimos Jesus falar até o versículo 30. É essa a declaração dele aqui, olha só. Mas Jesus lhes disse aos judeus que o perseguiam por, segundo o entendimento deles, quebrar o sábado. Mas Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. A ideia é interessante, né? Porque nós vimos no domingo passado que que Deus, no Antigo Testamento, lá no início, no Gênesis, ele diz que, o Moisés, relatando a criação, diz que Deus descansou no sábado. E Jesus diz, não, meu pai trabalha até agora, e até agora é sábado, né? Porque estavam ali no sábado, então ele diz, meu pai trabalha no dia de sábado também. E aí como é que fica? Porque a Bíblia diz que Deus descansou lá em Gênesis. A ideia é que ele descansou da obra da criação. Deus não fica cansado, né? Deus não se cansa. E Deus, lembra do Salmo? Deus não dorme. O Salmo do Antigo Testamento, ele não dorme, nem cochila. O guarda de Israel. Lembra-se? Então Deus não se cansa. Quando o texto diz que ele descansou, ele está usando uma linguagem que nós entendemos, uma linguagem humana, para dizer que Deus descansou daquela obra. É como se você estivesse trabalhando durante horas a fio e você parasse de realizar aquele trabalho para se dar a outra coisa, gastar sua energia em outra coisa. É isso que aconteceu ali. Mas Deus continua trabalhando. Ele criou todas as coisas e continua trabalhando, sustentando, Elisa, todas as coisas. Por isso Jesus disse, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Porque Deus está sempre trabalhando. Está sempre ativo. Quer criando, quer conservando. Mas isso tudo é feito pelo poder de Deus. E então Jesus diz assim, olha, mas o problema é o seguinte, não só isso, mas o problema é Jesus ter chamado Deus de meu pai. Os judeus chamavam Deus de nosso pai. O nosso pai, como nós também falamos, né, irmãos? Deus não é só o meu Deus, o Deus do pastor. Ele é o nosso Deus. Nós todos, indistintamente, somos filhos do mesmo pai. Então ele é o nosso pai, e não o meu pai. Mas quando Jesus falava o meu pai, ele estava trazendo para ele uma singularidade, algo incomparável acerca do relacionamento com o Deus de Israel. O Deus que era o Deus de todos os judeus era o pai de Jesus, de uma forma singular. E é isso que chama a atenção dos judeus, e por isso eles começam a odiar Jesus ainda mais. E planejam agora matá-lo, porque o texto diz que os judeus viram com isso que, através do que ele falava, o que está no versículo 17, que ele se fazia igual a Deus porque ele chamava de pai. E um filho tem a mesma natureza do seu pai. Mas era isso mesmo que Jesus queria que eles entendessem. Essa era a verdade, Jesus é Deus de Deus,
é o Filho do Pai, tem a mesma natureza, o mesmo poder. É Deus de Deus. E eles entenderam, isso eles entenderam bem, que Jesus realmente estava se fazendo igual a Deus, igual ao Pai. E agora, a partir daí, Jesus começa a fundamentar a alegação dele. Por que Valéria, Gessé, licenciado Mateus, meu irmão Anésio, João querido, João Felipe e Vitor, por que Jesus pode dizer ou alegar que ele é o Filho de Deus, ele é igual ao Pai, quando o Pai trabalha, ele também trabalha? E nós começamos a ver domingo passado que Jesus dá 4 razões para isso, nós vimos 3. Vou só relembrá-las aqui, as 3 primeiras, tá? No versículo 19, Jesus diz que o Filho e o Pai fazem as mesmas obras. Ok? Olha aí. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então a ideia aqui é o seguinte, não é que o Filho não tem poder para fazer alguma coisa por si mesmo. Quando Jesus fala, o Filho nada pode fazer por si mesmo. Não é que Jesus não tem poder para fazer o que ele quiser. É que Jesus está como Filho submetido à vontade do Pai. Daí ele diz, o meu Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ou seja, nada da sua vontade, embora o Filho tenha todo o poder. Mas o Filho está sujeito ao Pai. Então aquilo que o Pai deseja, o Filho realiza. Mas veja, ao mesmo tempo, se o Filho realiza as mesmas obras do Pai, a consequência lógica disso é que o Filho tem o mesmo poder do Pai. Eu e você não podemos fazer as mesmas obras de Deus, podemos? Mas Jesus pode. Aquilo que o Filho vê o Pai fazendo, ele também faz. Então ele tem o mesmo poder. Então Jesus está alegando, eu sou Deus. Eu sou Deus como o Pai é. Eu sou Filho divino. E a prova disso é que o que meu Pai faz, eu também faço. Agora a segunda fundamento para a alegação de Jesus que ele e o Pai são um. Versículo 20. O Pai revela seus planos ao Filho porque o ama. Olha aí, versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Ok? Então, o segundo argumento de Jesus para sustentar a alegação dele, de que o Pai dele trabalha, ele também trabalha, é que o Pai lhe ama e revela a ele, o Filho, tudo o que é da vontade do Pai. Lembra que Jesus vai dizer isso em outro lugar? Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem é que conhece o Pai melhor? É o Filho. Você está conversando com o filho de alguém sobre o pai dele. E aí você diz, olha, eu acho que o seu pai é assim, assado, não é? Aí o filho diz assim, olha, eu conheço o meu pai. Eu posso falar por ele. Ele não é bem assim. Porque ele está junto. Tem intimidade. Jesus está junto de Deus. Lembra? O verbo era Deus. E aí lembram-se? O verbo estava... Ok? Então ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece a Deus senão aquele que estava junto de Deus e era Deus. Aquele que veio, foi enviado da parte de Deus. Ok? Então esse é o segundo argumento. O primeiro é, aquilo que meu Pai faz, eu também faço. O segundo argumento é, o Pai me ama e revela a sua vontade. Então eu conheço a vontade do Pai como ninguém. Terceiro argumento, assim como o Pai tem poder para dar vida, o Filho também tem. Olha aí o versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Textos do Antigo Testamento, como 2 Reis 5:7, Ezequiel 37:13, mostram que Deus, no Antigo Testamento, ressuscitava mortos, tinha o poder de ressuscitar mortos e dar vida. Então o Filho faz a mesma coisa. O Filho vai reviver, por exemplo, vai trazer de volta da morte à vida Lázaro. Então, assim como o Pai tem poder de dar vida, o Filho também tem e dá a quem quer. Então, perceba os 3 argumentos que Jesus aqui promove para sustentar a sua alegação, que ele e o Pai são um, ele faz as obras do Pai. O primeiro argumento é que aquilo que o Pai faz, ele faz também. O segundo argumento é, o Pai revela a ele toda a sua vontade, como a nenhum outro.
Terceiro argumento, o Pai tem poder de dar vida ressuscitando mortos, o Filho também. E agora nós vamos para o último argumento, o versículo de número 22. Vamos ler juntos? Versículo 22, olha aí, leiamos juntos, por favor. E o Pai... Mas ao Filho confiou todo o julgamento. Perfeito. Esse é o quarto argumento. O Filho tem autoridade para julgar. E por isso, ele é da mesma essência, mesma natureza, e tem o mesmo poder e autoridade que o Pai. Veja só, o Filho não só dá vida aos mortos, nós vimos no versículo de número 21, assim como o Pai faz, como também tem autoridade do Pai para julgar no último dia. Irmãos, o versículo 22 começa dizendo assim, e o Pai a ninguém julga. Será que Deus a ninguém julga? Vocês se lembram do Antigo Testamento? Nós estamos estudando aqui às quintas-feiras o livro de Isaías, o profeta Isaías. E nós temos visto Deus julgando as nações. Deus falando que vai julgar a Pérsia, o reino do norte, que era Israel, vai julgar a Síria, vai julgar a Babilônia, e Deus julgou as nações todas. Julgou Jerusalém quando permitiu que ela caísse sob o domínio dos babilônicos, dos caldeus. Então como é que, Diácono Luiz querido, Carla, Gil, Lismar, como é que Deus não julga ninguém? E o Pai a ninguém julga? A ideia aqui não é que Deus não exerce juízo, porque nós já vimos no Antigo Testamento que ele exerce. O ponto aqui é que Deus não faz isso sozinho. Ele tem um representante para fazer isso. Ele tem alguém nomeado para fazer isso, que é o Filho. Deu para entender? A ideia é, e o Pai a ninguém julga sem o Filho. É o Filho que recebeu a autoridade do Pai para exercer juízo no último dia. Então o Pai, ele não julgará ninguém sem a mediação do Filho. É o Filho que, de fato, executará o juízo que deseja o Pai. Essa é a ideia aqui. Porque nós já vimos que Deus, no Antigo Testamento, ele julga. Então o texto tem que ser entendido à luz de toda a Bíblia. Quando fala o Pai a ninguém julga, sem o Filho. Os dois agem juntos. Até porque, lembra que a gente viu? O Filho não faz a sua vontade própria, faz a do Pai. Então, nem o Pai é independente do Filho no seu juízo, nem o Filho é independente do Pai naquilo que realiza. Eles têm comunhão plena. Ok? Eles estão sempre trabalhando juntos. A Trindade não faz nada sozinha. Esse é o ponto. Então, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. E é interessante aqui, irmãos, que o Filho, ele, lá em João 3,17, no mesmo evangelho aqui, ele diz que não veio julgar. Olha aí, volta um pouquinho. João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja, aqui o 3,17 está parecendo que o Filho não foi enviado para julgar, certo? É o que Jesus diz lá. E aqui diz que o Pai confiou ao Filho todo o julgamento. E aí, parece que é uma contradição. O Filho não foi enviado para julgar, e agora Jesus diz que ao Filho o Pai confiou todo o julgamento. O que Jesus está dizendo? É que ele não, embora ele tenha a autoridade para julgar todos os homens, como nós veremos no fim de todas as coisas, naquele dia do juízo, quando ele vier retornar à sua glória, ele não foi enviado agora para isso. Deu para entender? Ele tem toda a autoridade para julgar, mas na primeira vinda, essa não é a sua função. Embora a autoridade esteja nele, ele fará isso. Só que na primeira vinda, não é a hora de julgar ainda. Por isso ele diz lá em 3,17, e o Filho não foi enviado para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nesse momento, na primeira vinda, ele veio para salvar. Na segunda, ele vem para julgar. Daí ele já está adiantando. O Pai confiou ao Filho todo o julgamento. E ele vai exercer esse julgamento final no último dia. Não quer dizer que Cristo, Hugo querido, meu irmão Marlon, Roberto, amado Valcárcer, não quer dizer que Cristo, ele não exercesse um tipo de juízo no seu primeiro ministério, mas esse juízo era discriminatório.
Ele não estava ainda condenando os homens se ao inferno, mas ele estava já discriminando os homens, os santos dos ímpios. Todo aquele que pertence a mim ouve a minha palavra. Isso já discrimina. Quem não ouve, não pertence a mim. Então Cristo, Coraci, querida, já estava, Vitória e Felipe, exercendo um tipo de juízo, mas discriminatório, não aquele juízo final com o qual condenará os homens ao inferno. Esse ainda ele aguarda, mas ele tem toda a autoridade já para fazê-lo. Só uma parte aqui que eu acho muito bendita. Quando Jesus Cristo, lá em Lucas 4, está uma das sinagogas, a de Cafarnaum, se não me engano, e ele pega o rolo do profeta Isaías para ler, ele lê o capítulo 61 de Isaías. O capítulo 61 de Isaías é um capítulo que fala do Messias. A figura do profeta e do Messias se misturam ali. Mas os irmãos se lembram do capítulo 61 de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me enviou para pregar boas novas aos quebrantados, a curar os enfermos de coração, a pôr em liberdade os cegos, os cativos, lembra? E a pregoar o ano aceitável do Senhor. E aí Jesus para aí. Ele lê até essa parte. E aí ele se senta. Aí diz assim, hoje se cumpriu essa escritura. É porque Jesus está fazendo isso. Ele é o Messias prometido, está fazendo tudo isso. Só que o texto de Isaías não para ali. Isaías continua. Diz assim, e a trazer também a vingança do Senhor. Quando ele fala, quando o texto diz e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e a vingança do nosso Deus. Jesus não lê essa parte. Por quê? Porque essa parte ele vai cumprir na segunda vinda. A vingança ele vai trazer e trará na segunda vinda. Tá vendo? Então, ele tem toda a autoridade de Deus, mas ele não foi enviado agora para julgar os homens à morte eterna. Mas ele tem um juízo discriminatório. Ele já está separando uns dos outros. Para naquele dia, ele vir aplicar o juízo e salvar aqueles que pela graça foram transformados pelo seu poder. Ok? É isso que está falando aqui. Então, o filho pode se fazer igual ao pai, e é igual ao pai por quê? Porque assim como o pai é juiz de todos, o pai concedeu e deu autoridade ao filho de julgar todos no último dia. Você sabe que até a religião islâmica, até o islamismo, que não reconhece Jesus como Deus, né? Jesus para o Islã é apenas um dos profetas e menor do que Maomé. Maomé é o profeta de Alá. Jesus é um dos, mas Maomé é o maior para o Islã. Mas você sabia que, ao contrário daquilo que o Islã afirma, no caso de Maomé ser maior do que Jesus, para o Islã, quem vai julgar o mundo é Jesus? Na doutrina islâmica, que é um contrassenso, né? Julga quem é maior. Se Maomé é maior do que Jesus, quem julga é Maomé. Então, um dos contrassensos da religião islâmica. Mas, para o Islã, quem vai julgar o mundo é Jesus. Até para o Islã. Eles chegaram a essa verdade, né? Aquele relógio quebrado que acertou a hora pelo menos 2 vezes no dia, né? Eles disseram bem ali que quem julga o mundo é Cristo. Por isso ele é Deus, porque Deus julga todos, é o juiz de todos. Jesus faz isso também, tem autoridade para fazer isso. Vamos terminar? Olha aí, versículo 23, caminhando para o final. E isso o Pai fez por quê? Por que o Pai deu autoridade ao Filho para dar vida aos mortos, confiou a Ele todo o juízo? Para que? Vamos ver junto, 23, leiamos. A fim de que todos honrem... Meus irmãos, um embaixador não tem a glória e a honra de um chefe de Estado. Ok? Certo? Quando nós recebemos um embaixador de algum país, obviamente se trata ele bem, porque ele representa aquele país, o chefe de Estado, mas ele não tem as honras de chefe de Estado. Ele nem pode. Mas quando Jesus diz que o filho deve ser honrado assim como o pai, essa é a declaração ápice sobre quem é Jesus Cristo. Ele não fala só que recebeu do pai todas aquelas coisas, aquela autoridade, mas ele recebeu isso para ser honrado como o pai é. E aí mostra que Jesus Cristo é Deus, porque a honra que Deus merece é só dele.
Lembra? Eu sou o Senhor, não darei a minha honra a ídolos, a imagens de escultura. Eu não a dividirei com ninguém. Mas quando Jesus diz o filho deve ser honrado como o pai, Jesus está se fazendo igual a Deus. E é isso mesmo que Jesus é. Ele é Deus. Irmãos, nós não somos crentes porque nós gostamos de Jesus. Talvez você e eu, nós gostemos de Jesus. A gente acha a palavra de Jesus uma coisa muito boa, muito agradável. Mas isso não faz de você e eu crentes. Nós não somos crentes porque nós aprovamos o que Jesus diz. E tem muita gente se enganando, achando que é por isso que é crente. Porque tudo que Jesus diz, ele concorda. Isso não faz de ninguém crente. Você é crente quando você entende que Jesus é Deus e que você deve prestar honra a Ele por quem Ele é. E nenhuma pessoa consciente deixará de honrar e obedecer alguém que é Deus. C.S. Lewis, sobre a divindade de Jesus, escreve um texto muito conhecido, eu vou ler aqui pra gente. Abre aspas. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio. Ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Mas ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passa de um grande mestre humano, porque Jesus não nos deixou essa opção e nem quis deixá-la. Só há duas opções com relação a Cristo para nós, para cada um de nós aqui. Ou ele é um louco, ou um lunático, um varrido, e deve ser blasfemado, cuspido, maltratado, como os judeus fizeram a ele, ou crucificaram como maldito, porque essa é uma das opções possíveis, ou nós temos que nos prostrar aos seus pés, Laura, adorá-lo como Deus e obedecê-lo. Só tem essas duas opções. Jesus não é apenas um grande mestre da moral, alguém que nos ensinou o que é o amor. Ou ele é Deus, ou ele é um louco. Ou ele tem que ser obedecido, ou você e eu obedecemos como Deus. Ou ele tem que ser desprezado. Não se engane que ficando no meio do muro, achando Jesus legal e gostando dele, você está seguro e tranquilo. Você não está. Ele não te deixou essa opção. Vamos lá? Versículo 24. Jesus continua. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha aí. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, quem são aqueles que honram o Filho? Jesus explica agora quem é que honra o Filho. É aquele que ouve a palavra dele e crê naquele que o enviou, que é o Deus, o Pai. Esse, irmãos, não terá. Esse tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida, não entrará em juízo. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Jesus diz, olha, pelo Pai, ao Filho foi concedido autoridade para julgar no último dia, certo? Ele vai julgar todos os homens no último dia. Mas quem crê, quem honra o Filho, crendo na palavra dele, tem a vida eterna agora, não entrará naquele dia em juízo. Jesus não está dizendo que se você crê nele agora, você não sabe o que vai acontecer, espera lá e aguarde. Que naquele último dia ele vai decidir o que faz contigo. Ele está dizendo que se eu e você cremos verdadeiramente nele, apesar dos nossos pecados, como nós somos pecadores todos aqui, se nós crermos nele, confiarmos nossa vida a ele, cremos que ele é a nossa justiça, cremos que quando pecamos nós temos alguém que nos justifica diante de Deus, alguém que fez o que nós não deveríamos fazer, e nos entregamos a ele nessa confiança,
Nós temos agora a vida eterna. Nós já passamos, nós não vamos passar. Nós já passamos da morte para a vida. E não entraremos em juízo. É por isso que os crentes não precisam temer o grande dia. Que é chamado sim um dia terrível, Irineia e minha irmã Lucy. É, Jorge, chamado um dia terrível. Mas não para os crentes, André. Para os crentes é um dia de glória. Jonatas, é um dia de salvação para nós, completa, plena. Mas para os ímpios, um dia de medo, um dia de terror, um dia de condenação. Mas nós que cremos pela graça, já passamos da morte para a vida. Já temos a vida eterna. Não entraremos em juízo. Porque o Filho tem autoridade para dar vida, lembra? A quem Ele quer dar. E é agora, não é depois. Por isso que você tem que sair daqui, se você não crê em Jesus. Se você não entregou a sua vida a Ele, tem que sair daqui agora, crendo nisso. A vida eterna Ele te oferece aqui agora. Não é questão lá no dia da sua morte. É agora. Você pode obter, pela graça, a vida eterna agora, hoje. Hoje mesmo você pode sair daqui salvo. Se você, através do Espírito de Deus, entregar a vida a Cristo. Mas lembra, não há opção. Se eu e você não fizermos isso, nós estamos condenados. Sobre nós está a ira de Deus. Permanece essa ira. Ok? Veja só o que versículo 25 diz. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Olha o versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. É o que os teólogos chamam de já e ainda não. Vem a hora e já chegou. Como é que pode vir a hora e já chegou? Será que a gente entende isso? Como é que alguma coisa pode estar para vir, mas já chegou? Quando se trata de ressurreição, nós sabemos biblicamente que há dois tipos dela. A ressurreição espiritual e a ressurreição física no último dia. É por isso que Jesus diz, vai chegando a hora, vem chegando a hora chegará e ela já chegou. O que ele está dizendo? É que existem, como vimos, duas ressurreições. Lá em Apocalipse diz assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse 26. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então há uma primeira ressurreição e haverá uma segunda ressurreição. A primeira ressurreição é essa que Jesus disse que já chegou. A que vem a hora é a ressurreição física no último dia, aquele dia que Cristo retornar. Mas a que já chegou é aquela espiritual, que o morto espiritualmente, ao ouvir a voz de Cristo e o Espírito Santo vivificar, ele passa a ter vida. Então ele renasceu dos mortos, espiritualmente. Não é o que Paulo diz? Paulo vai dizer assim, nós estávamos mortos lá em Efésios, ou aos Efésios. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Quando Paulo esteve morto? Ele não podia ser fisicamente, que ele está escrevendo isso. Ele está falando que estávamos mortos espiritualmente. Mas ele em Cristo, Deus em Cristo, nos deu vida. Então ele está falando de uma ressurreição espiritual. Pela qual você passou o dia que creu em Cristo Jesus. Você reviveu dos mortos. Então você já experimentou essa primeira ressurreição. E é por isso que Apocalipse diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte, aquele que participou da primeira ressurreição. Por quê? Porque esse, agora crente em Jesus Cristo, vivo para Deus, não entrará em juízo. Não experimentará a condenação que será realizada na segunda ressurreição, onde todos os mortos ressuscitarão. Então, irmãos, existe uma primeira ressurreição. E a pergunta é, você já passou por ela? Pela primeira ressurreição? Quem tem a graça de passar pela primeira ressurreição não entra em juízo, já tem a vida eterna. Já tem a vida eterna nele. Porque ele agora, pela graça, crê em Jesus Cristo. Então é dessa ressurreição. Jesus está
pregando o evangelho e os mortos espirituais estão crendo nele. Então está falando assim, já chegou a hora em que os mortos estão ouvindo a voz de Deus, estão vivendo. Os mortos espirituais. Mas agora ele vai falar da segunda ressurreição, que é aquela final física. Olha aí. Versículo de número 27. E o Pai lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, da autoridade que o Filho tem para julgar, porque vem a hora. Agora aqui ele não coloca já chegou. Tá vendo? Agora ele não fala que já chegou. Ele só fala assim, vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então Jesus está dizendo assim, o Pai deu ao Filho autoridade para julgar. Não só para conceder vida, porque esses são os assuntos. Jesus é Deus porque tem a autoridade do Pai para dar vida, assim como o Pai dá vida, e também é Deus porque Deus é o juiz e concedeu a ele o julgamento final. Então veja, ele está dando vida agora àqueles homens porque ele está pregando a palavra, e quem atender pelo Espírito tem vida, porque ressurge espiritualmente dos mortos. Mas também Jesus tem autoridade para trazer o juízo, aquele final, e ele fará isso na ressurreição dos mortos, que é a segunda ressurreição. E ele diz aí, e ele lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Filho do Homem aqui, irmãos, é aquela visão que Daniel tem no capítulo 7, lembra? Ele vê um ancião de dias, que representa Deus, na visão de Daniel, e vê um Filho do Homem, alguém com aparência humana, chegando diante do ancião de dias, e recebendo do ancião de dias poder, honra, autoridade, cetro. Esse Filho do Homem que chega lá em Daniel 7 diante de Deus é Jesus. Ele é chamado Filho do Homem porque a aparência humana tem a ver com a encarnação de Cristo. E ele chega diante de Deus e recebe de Deus toda a autoridade. Por isso Jesus usa o termo aqui, e deu autoridade ao Filho para julgar, porque o Filho é o Filho do Homem, de quem Daniel falou, é aquele que tem o reino nas mãos, e o rei julga. Lembra que eu falei que um rei tem que ser obedecido? Que Jesus Cristo é rei, e ele tem que ser obedecido. Se você crê nele como Filho de Deus, que é rei, ele também julga, porque o rei também executa o juízo. E é isso que está falando aqui. E aí Jesus diz assim no versículo 28, não vos maravilheis disto. Vocês acham que isso é motivo de vos maravilhar? Vocês não viram nada, é como se ele estivesse dizendo assim, né? Vocês não viram nada ainda. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho do Homem, né? A sua voz é a voz do Filho do Homem, e sairão. A ideia, meus irmãos, é que a ressurreição final, aquela segunda ressurreição, é geral, é de todos. Não é só os crentes que vão ressurgir dos túmulos, fisicamente. São apenas os escolhidos que ressurgem espiritualmente. A primeira ressurreição, que eu espero que todos nós já tenhamos experimentado aqui. Mas da ressurreição dos mortos, tanto crentes quanto ímpios que já morreram, estarão mortos naquele dia de Cristo, eles voltarão à vida física. Porque Jesus vai convocá-los perante o seu tribunal, do qual ele é o juiz. E todos comparecerão. Então não adianta a ideia de crer num existencialismo, aproveitar a vida, morreu, acabou. Porque a gente às vezes, né, fica muito irado, murmura com pessoas que fazem o mal e morrem sem ter pago o que fizeram. Viu? A gente fala, não, fulano morreu, a polícia não prendeu ele, a justiça não fez o que era necessário, e morreu e não pagou nada, e tá vendo, então não adianta nada ser bom. Eu e você, que pela graça conhecemos a Bíblia, nós não podemos pensar assim, gente. Eu e você estamos contra a Bíblia. A Bíblia fala que todos serão julgados, se não nesta vida. Quando Cristo der a sua ordem pela sua palavra, todos vão sair do túmulo e vão comparecer perante ele e serão julgados. Então ninguém escapará do juízo de Cristo. E nós veremos isso com os nossos próprios olhos, como Jó disse. Então o verei com os meus olhos, do nosso corpo ressuscitado. Isso é uma verdade. Então não tem ninguém escapando de justiça nenhuma. Só se for dos homens.
Porque a de Cristo ninguém escapará. É por isso que nós devemos continuar vivendo segundo a graça de Deus, pela misericórdia dele, em justiça, retidão e santidade. Porque nós sabemos, à luz da Bíblia, se nós cremos na Bíblia, que nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Todos os homens, crentes ou não. E aí veja, olha só o versículo 29, a base do juízo também. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Parece que Jesus Cristo está trabalhando aqui como juiz, que tem autoridade para fazer isso, e isso é a prova de que ele é Deus. Lembra que a questão é sempre essa? Jesus Cristo é Deus porque tem autoridade para julgar como Deus tem? Parece que ele está fundando aqui, baseando aqui a questão da vida eterna em obras. Aqueles que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Então faz o bem que você vai viver. Mas qual é o bem verdadeiro? Diante de Deus, qual que é o bem verdadeiro que pecadores podem fazer segundo a graça dele? João 6 aí, 29 diz, olha aí, vamos ler juntos? João 6, 29? Leiamos. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais... Respondeu Jesus, a obra de Deus que ele quer que vocês façam, a boa obra pela qual vocês terão a ressurreição da vida, é que creais naquele que ele enviou. Então qual que é a boa obra? É dar esmola, que vai me conduzir ao céu, é ajudar os enfermos, é ser um bom pai, nada disso não. Embora essas coisas acompanharão a salvação, mas a boa obra a qual Jesus está se referindo aqui, que leva à ressurreição da vida, é a fé em Jesus Cristo. E a boa obra de Deus é esta, a obra dele é essa, que creiais naquele que ele enviou, que é Jesus Cristo. Então o que ele está dizendo em outras palavras? Que aqueles que ressuscitaram um dos mortos e tiverem vida, crido em Jesus, terão a vida. Em outras palavras é isso. E aqueles que tiverem feito o mal, vivido em pecado, para a ressurreição do juízo. A doutrina espírita, a heresia espírita, ela é muito cômoda. Ela diz assim, faça o que você quiser nessa vida e numa outra vida você pagará. Maravilha! Eu vou viver várias vidas. Quando eu quiser, eu acerto isso. Melhor ainda, eu vou pecar bastante. E quando eu morrer, eu vou reencarnar numa menininha de olhos castanhos, e ela vai pagar o que eu fiz aqui nessa primeira vida. Aí ela vê lá. Aí deve procurar algum mestre espírita para fazer uma regressão, para ela saber que fui eu. Porque ela nem se lembra disso. Que justiça, não? É bem justo, não? É bem justo. Como é que alguém pode crer nisso se não estiver cego, não é? Uma loucura dessa. Mas Jesus diz assim, o que vocês fizerem aqui e agora é que vai definir o destino de vocês. Não tem uma segunda chance, uma repescagem, uma segunda, terceira, quarta reencarnação. É aqui e agora. Veja como o cristianismo é responsável. É aqui e agora. Se você crê em Jesus aqui e agora, você tem a vida eterna. Se você viver em pecados aqui agora, você terá a ressurreição para a condenação. Mas é aqui e agora. Então veja bem como eu e você andamos, aqui e agora. E lembre-se que a morte pode chegar para você aqui e agora. Hoje mesmo. Pode chegar para mim e para você. Então não vá fazendo cálculo que aos meus pecados eu acerto daqui a um tempo. Estou muito jovem ainda, deixa eu... Você não sabe a hora em que Deus pedirá a sua alma. Aliás, a Bíblia chama de louco a pessoa que pensa que vai ter o dia de amanhã garantido. Louco. Amanhã te pedirão a tua alma. E aquilo que você tem preparado, para quem será? Pensemos nisso, irmãos. O juízo de Deus há de chegar, aquele juízo definitivo. Mas pode para mim e para você ser adiantado. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então veja cada um como anda.
Não como os filhos das trevas em pecado, mas como filhos da luz. Para que quando vir o nosso Senhor, não nos pegue de surpresa e não haja escapatória. Naquele dia, não haverá escapatória. No dia da minha morte, que pode ser hoje, não haverá escapatória. Não vai ter tempo de acertar nada, irmãos. Cristo está te chamando e me chamando agora para crer nele, para nos arrepender de nossos pecados. Talvez você, eu termino aqui, talvez você é crente há muito tempo, você já se converteu há muito tempo, graças a Deus, mas você tem dado lugar ao diabo, à carne. Isso pode trazer um grande desastre à sua vida. A gente sabe que o crente não perde salvação, mas isso pode trazer a você dúvida da salvação. Isso pode trazer a você vergonha, juízo aqui, que também é terrível. Não mais do que o eterno, mas também é terrível. Portanto, Cristo te chama para aqui e agora crer nele, abandonar seus pecados, confiar nele que é vida, graça, a paz de Deus para nós. Porque ele tem poder para fazer isso, porque ele é Deus. Ele pode nos salvar, é capaz de fazer isso, porque é Deus. E que se nós cremos aqui agora nele, se nós julgarmos a nós mesmos agora, nos vendo como somos pecadores, e cremos naquele que nos purifica, nós não entraremos em juízo. Passamos agora, irmãos, da morte para a vida. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.